A gente continua aqui esse bate-papo com o médico urologista Guilherme Falcão, falando desse aspecto tão importante que o Novembro Azul traz, que é o cuidado com a saúde do homem, especialmente essa questão da detecção precoce do câncer de próstata. A gente estava falando aí no bloco anterior, Guilherme, sobre esses tabus do homem ir em procura, né, do exame de toque. Ah, não, eu faço só o exame de sangue, o PSA está resolvido. Não resolve. Não. O PSA, que é o exame de sangue, é um exame que detecta a maior parte dos cânceres de próstata. Isso é verdade. Isso eu não escondo do paciente, né? A gente fala abertamente. Mas existe uma porcentagem, mais ou menos 20%, dos diagnósticos de câncer de próstata que são feitos através do toque, né? Então, se a gente considerar em termos médicos uma estatística como essa, 20% é muita coisa, né? Então, o PSA é muito importante, obviamente que tem que ser feito o PSA, mas o exame de toque é complementar. Então, é um exame tão importante quanto o PSA. E além da gente conseguir identificar se há algum nódulo na próstata, se a próstata tem uma consistência diferente, sugestiva de algum tumor, além disso a gente consegue ainda ter uma noção do volume prostático, né? Ter uma noção se aquele paciente pode eventualmente ter sintomas relacionados ao aumento do tamanho da próstata, né? Que aí a gente remete mais à hiperplasia prostática benigna, que é a doença que mais acomete a próstata, né? Para nossa sorte, né? Ainda bem, né? Então, ainda bem. E é uma porcentagem menor é do câncer de próstata. Então, a gente acaba conseguindo unir as duas coisas através do exame do toque, por isso é tão importante, né? E quando você tem essa detecção precoce, não necessariamente todo caso positivo de câncer de próstata vai para a cirurgia. Não necessariamente. A gente tem opções de tratamento, né? A gente costuma explicar que os pacientes mais jovens, que eu digo mais jovens é assim, até 65, 70 anos de idade, essa faixa etária se beneficia muito da cirurgia, né? Acima dessa idade, aí a gente acaba dando uma possibilidade maior de o paciente fazer a radioterapia. Não que ele não possa fazer antes, ele pode fazer antes também, se com 65 anos de idade, por exemplo, a gente faz um diagnóstico de um câncer de próstata e o paciente, a gente expõe as possibilidades de tratamento. Os dois tratamentos basicamente que a gente tem é a cirurgia, né, ou a radioterapia, né? E a radioterapia hoje, né, estamos em 2019, houve uma evolução brutal da radioterapia nos últimos 10, 15 anos, onde a gente tem uma melhor resposta, a gente tem bem menos efeitos colaterais, né? Então, a radioterapia também é um excelente tratamento para o câncer de próstata. Então, basicamente, são as duas opções, cirurgia ou radioterapia, né? Tá, e o câncer de próstata, né, é o foco principal do Novembro Azul, que a gente comentou, mas, de um modo geral, o Novembro Azul é voltado ao recado de homens, cuidem-se. Exatamente. A próstata, ela dá o gancho, vamos dizer assim, né? E também porque é a doença, é o câncer mais prevalente, né, no homem. Então, mas, obviamente, que quando o paciente nos procura, a gente aproveita o ensejo e já faz uma avaliação geral desse paciente, né? Em relação a hábitos de vida, questão de alimentação, sobrepeso, faz uma avaliação de perfil lipídico, por exemplo, colesterol, triglicerídeo, glicose, que é a taxa de açúcar no sangue. Então, a gente aproveita e faz essa avaliação geral, que vocês, mulheres, são muito mais dedicadas e muito mais corretas, vocês já vão desde muito jovens ao médico e fazem esse acompanhamento com muito mais seriedade, vamos dizer assim, né? Então a gente acaba aproveitando esse momento que o homem nos procura para falar de próstata e também aproveita e já dá essa olhada, vamos dizer assim, geral para a saúde do homem como um todo, né? E junto com o problema de próstata, que a gente sabe aí que são 14 mil óbitos por ano, né, mais ou menos estimado, quer dizer, é uma causa de mortalidade muito importante. Sim, sem dúvida. Quais são os outros principais problemas do homem? As doenças cardiovasculares?
Sem dúvida nenhuma, né? As doenças cardiovasculares, elas estão aí sempre no topo das listas, né? Nessa faixa etária, principalmente a partir dos 45, 50 anos, que é o nosso foco, as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente olha para esse lado também. Eventualmente, no caso de alguma situação que a gente detecte, né, uma alteração mais significativa, a gente acaba encaminhando para o cardiologista para que faça uma avaliação. Então, aí a gente orienta, né? Fala, olha, o senhor tem que ir no cardiologista, né? Ou o senhor tem que ir no endocrinologista, porque está com diabetes, ou enfim. Então, isso é bem interessante também. E os teus pacientes, a maioria vai por vontade própria ou chega lá puxado pela orelha pela mulher, ou namorada, ou companheira? Ou... É engraçado porque toda vez que o paciente, toda vez não, mas uma boa parte dos pacientes que me procuram para fazer a avaliação prostática, eles já falam, doutor, eu estou aqui porque a minha mulher que me mandou, a mulher que marcou a consulta, eu não queria vir, mas ela disse que eu tinha que vir, então a gente percebe muito isso, que, eu não sei, acho que 85%, 90% dos homens vão porque as mulheres orientam e pegam no pé, batem naquela tecla de realmente a importância e porque se preocupam com o marido, né? Exatamente. Olha, eu quero você vivo, eu quero você bem, né? Então, tô ligando lá marcar a consulta para você. Você vai mesmo. Você vai de qualquer jeito. E isso, você avalia como uma questão cultural dos homens ou ainda é muito aquele assim, eu não quero saber o que eu tenho, vou no médico para ele me achar a doença. Porque muita gente tem medo do diagnóstico, né? Sem dúvida. Acho que são as duas coisas, sabe, Ana? Tem muitas pessoas que realmente falam assim, doutor, quem muito procura, acha. Né? E tem muito também da questão cultural. Eu acho que o homem tem muito aquela coisa assim de... eu sou homem, eu não fico doente, ou eu tenho que trabalhar, né? Ou eu sou o provedor dessa família, né? Hoje, claro, isso mudou muito, mas ainda tem muitos homens que têm essa mentalidade, né? Então isso acaba freando um pouco essa procura espontânea, vamos dizer assim, né? E sempre eles têm uma justificativa, né? Eu não tenho tempo, eu trabalho demais, enfim. Então, eu acho que são as duas situações aí que você colocou. E o principal motivo de busca ao urologista por parte dos homens é em função de próstata ou outro tipo de doença, outro tipo de problema? Olha, se a gente for considerar essa faixa etária, acima dos 45, 50 anos, o principal motivo de procura é a próstata, sim. Né? Mas a gente também atende muitos pacientes com distúrbios sexuais. Eu acho que essa também é uma grande incentivo, vamos dizer assim, é o que alavanca muitos homens a nos buscar, né? Porque o homem, a hora que ele não consegue ter a relação sexual, ele já fica muito preocupado. Muito, né? mexido com essa situação, Muito mexido com essa situação. Então, a gente tem muitos casos de pacientes que nos procuram por disfunção sexual, tanto impotência sexual, como ejaculação precoce, que também é outra doença extremamente prevalente, né? Essa é um pouco mais prevalente na população um pouco mais jovem, mas também acomete pacientes dessa faixa etária, né? Então, eu acho que as duas principais são essas. Tem o cálculo da crise renal, né? Que nós até comentávamos aqui antes, que também é um grande volume de pacientes nos procuram por essa situação, mas aí é o público tanto masculino quanto feminino, né? Então, as mulheres também nos procuram por essa questão aí, né? E quando você fala dessa questão da busca por disfunções sexuais, e se você vê a disfunção erétil, por exemplo, esse é uma questão muito mais ligada ao emocional ou ao físico, ou tem dos dois tipos aí igualmente? Aí, mais uma vez, eu volto na faixa etária, né? O paciente acima de 50, 55 anos de idade, o paciente que é hipertenso, tem pressão alta, o paciente que é diabético, né? Tem problema de açúcar, taxa de açúcar elevada no sangue. Esses pacientes, a causa principal é do funcionamento mesmo, né? É uma questão da fisiologia, né? O sangue, para acontecer a ereção, tem que ir bastante sangue para o pênis, enche lá os corpos cavernosos que são responsáveis por segurar, por manter o pênis ereto, enfim.
Então, nessa faixa etária, sim, é mais causa física. Mas a gente também atende muitos pacientes mais jovens, né? A partir de 20 e poucos anos de idade até 35, 40, 45 anos, com queixas de disfunção sexual, tanto impotência quanto ejaculação precoce. E aí, sim, a principal justificativa são questões psíquicas, né? Que a ereção, ela é extremamente dependente da cabeça, né? Então, se a cabeça não estiver legal, a chance de não ter ereção é bastante grande, né? Então, a mulher tem a velha piadinha da dor de cabeça, né? Exatamente. O homem aí ele já fica meio acanhado de dizer que está com dor de cabeça. Não tem muito como justificar, não tem muito como justificar. É difícil para o homem. E assim como nos anos 60 a pílula anticoncepcional foi uma revolução na vida sexual, né, dos homens e das mulheres, o Viagra, esse tipo de remédio, também foi uma revolução aí na vida sexual para prolongar isso para os homens. Só que tem muito homem jovem abusando disso, né? Tem. Foi um marco, sem dúvida, né? O Viagra mudou completamente a história, vamos dizer assim, da urologia, né? Porque antes do Viagra nós tínhamos opções muito limitadas de tratamento para disfunção erétil. E hoje a gente sabe que homens de 65, 70 anos de idade, ou até mais jovens do que isso, que já não tinham uma qualidade, não conseguiam mais desempenhar a sua atividade sexual, hoje conseguem ter relação sexual, né? Então, isso é extremamente importante. Agora, o paciente mais jovem, né? A gente sabe que muitos aí de 20, 25, 30 anos de idade acabam usando muitas vezes, seja o Viagra ou seja qualquer outro medicamento para impotência, como vamos dizer assim, uma substância recreativa, né, para melhorar o seu desempenho, para turbinar o desempenho, né, isso é perigoso, precisa sempre ser consultado o médico para que se identifique se aquele paciente tem alguma contraindicação para o uso daquela medicação ou não, né? E a gente hoje tem medicamentos com doses mais baixas, que a gente consegue até tratar os pacientes mais jovens, até usando a medicação semelhante ao Viagra, e com uma segurança muito maior, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E essa questão também, porque as mulheres têm um outro divisor de águas na vida delas, que é a menopausa. Né? Tanto emocional quanto fisicamente, é uma nova fase. A andropausa, ela é um mito ou ela realmente existe, esse declínio do hormônio? Não, ela realmente existe, né? Hoje, até a andropausa, a gente deixou de usar esse termo justamente por causa desse pausa, né? Não é que exista um término completo, acabou o hormônio masculino, né? Não é assim. No caso da mulher, a gente sabe que a mulher entra na menopausa em algum momento da vida dela. Todas as mulheres vão ter essa situação, né? No caso dos homens é diferente. A gente hoje chama de DAEM, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Então a gente percebe que alguns pacientes, não são todos, né, nem é a maioria dos homens, notam um declínio no seu desejo sexual, muitas vezes uma diminuição da sua disposição para fazer as atividades do dia a dia, perda de massa muscular, enfim, então são vários sintomas que a gente observa que estão relacionados a esse distúrbio androgênico, né, androgênico porque é do homem, né, que faz parte do envelhecimento. Quando esses sintomas afetam o dia a dia do paciente, afetam a vida, né, tanto a vida pessoal como até às vezes a vida profissional desse paciente, né, aí a gente indica a reposição hormonal, né, mas no caso do homem é uma situação muito menos frequente do que no caso da mulher, né, então precisa dosar o hormônio, né, fazer uma avaliação, tem que ser feita a avaliação prostática antes, né? Então esse complexo que a gente faz é muito importante e se houver a indicação clínica, a gente aí inicia a reposição hormonal para o homem também.
Mas, ou seja, o velho e bom conselho continua valendo. Se alguma coisa está te incomodando, procure o médico. Exatamente, é o velho e bom conselho mesmo. Muito obrigada, Guilherme. Foi um prazer conversar com você. Muito esclarecedora a entrevista. E a gente torce aí para os meninos que estão nos assistindo e que estão meio relutantes, que vão à luta aí nesse Novembro Azul, porque você só tem a ganhar em termos de saúde. Muito obrigado, eu agradeço o convite também e convidar os homens, né, dessa faixa etária, acima de 45 anos de idade, que tenham história familiar, e os pacientes, de maneira geral, acima dos 50 anos, que procure o seu médico urologista para poder fazer essa avaliação, que é extremamente importante, como a gente já comentou aqui durante toda a entrevista. Obrigada. Obrigado. No próximo bloco, a gente vai dar uma dica de estilo especial. No instante só eu já volto, não. Saia daí.